Arashi Kai, um assassino de 17 anos que frequenta uma escola de ensino médio onde todos o odeiam, é transportado para outro mundo com sua turma. Ao acordar, eles encontram duas pessoas que os informam que são heróis que devem salvar o mundo. Todos recebem suas habilidades aleatórias, e apenas o personagem principal recebe uma habilidade muito rara. Mas vamos voltar ao início dessa história. Esse homem está fugindo de algo obviamente muito assustador. A julgar pela expressão em seu rosto, ele se pergunta por que isso aconteceu com ele. Por que está em tal situação? Mas, de qualquer forma, ele se vira para ver se mais alguém o está seguindo e, quando está quase chegando à saída do beco, pensa no fato de que parece ter fugido. Mas, no mesmo instante, uma faca foi apontada para sua garganta. Atrás dele estava um homem encapuzado, apontando a faca para ele com olhos cor-de-rosa ardentes. As pessoas atrás do beco não percebem o que está acontecendo no beco. E esse cara de camisa vermelha está dizendo a esse homem desconhecido que, se ele quiser dinheiro, dará tudo o que tem, mas ele está pedindo para ser poupado. Mas com os olhos cor-de-rosa? Esse homem desconhecido diz ao homem de camisa vermelha para morrer e imediatamente o esfaqueia no pescoço, fazendo jorrar sangue. No dia ensolarado seguinte, vemos nosso personagem principal. Seu nome é Arashi Kai. Ele tem 17 anos e era estudante do ensino médio. Ele está andando e bocejando porque realmente quer dormir. Atrás dele, duas senhoras estavam conversando sobre algo. E Arashi Kai, parecendo visivelmente cansado, diz que foi uma decisão estúpida ir para a escola logo após o trabalho noturno. E, como se vê, nosso protagonista também é um assassino. A cena muda e vemos a escola de ensino médio e os alunos que estão lá conversando uns com os outros. Nosso protagonista entra em sua sala de aula e vê seus colegas. Alguém o chama, dizendo que ele já havia chegado, sussurrando, por que ele veio? Ele é cumprimentado pelo aluno número 35, Midou Shujuji, que era o principal trunfo do círculo de futebol e também era o presidente da turma. Depois que Midou Shujuji cumprimentou Arashi Kai, nosso protagonista simplesmente disse, ahá, e começou a se sentar em sua mesa. Isso fez com que o diretor da turma ficasse em um silêncio constrangedor, e isso foi percebido pelos outros colegas de classe. A garota de cabelo rosa disse que ele é sempre tão insuportável. Essa garota é a líder implícita das meninas da classe. Ela é a aluna número 22, Nagase Rena. Nagase Rena fica perplexa e pergunta ao presidente da classe, por que você está se metendo com esse idiota? Mas o presidente da classe sorri e diz que ele é seu colega de classe e que isso não é permitido. No momento, nosso herói não ouviu nada, pois está dormindo e seus colegas de classe estão discutindo o fato de ele estar sempre dormindo e não ter senso de tato. Então, um valentão com brincos nas orelhas e olhos maldosos entra na sala de aula. Todos olham para esse valentão e Nagase Rena diz que essa versão é pior do que o nosso protagonista. Era o aluno número 1. Arashi Shunsuke. Ele também era conhecido na vizinhança como o líder dos valentões. Os dois, com as mãos atrás das costas, cumprimentam o Arashi. E ele os cumprimenta de volta. Arashi então desvia o olhar do escritório e, com isso, os outros alunos começam a se dispersar, e alguns tentam ignorar o fato. Mas, ao que parece, Arashi estava olhando para o nosso protagonista, pensando que ele estava dormindo novamente. Ele se aproxima do nosso herói e começa a gritar com ele novamente. Mas nosso herói não se importava. Como ele estava muito cansado na noite passada, agora ele só quer dormir. Arashi começa a ficar indignado e pergunta, você vai continuar dormindo? Se continuar dormindo, terá problemas. Estou falando com você, grita Arashi. Arashi tenta agarrar nosso herói, mas imediatamente Arashi Kai agarra sua mão. E Arashi ficou muito surpreso, perguntando o que estava acontecendo. E, como se vê, nosso protagonista estava dormindo o tempo todo. E então abre os olhos e pergunta a Arashi o que ele quer, já que ele só quer dormir. Arashi exige, com raiva, que Arashi Kai o solte. E quando Arashi Kai queria fazer algo com sua mão, ele abruptamente solta a mão de Arashi. Pedindo desculpas por não ter percebido, Arashi tira a mão dele e diz algo sobre Arashi Kai ser um idiota assustador. E alguém na classe começa a se levantar, perguntando, podemos falar um pouco mais baixo? Era a aluna número 8, Kanzaki Rin. Ela era a mais bela da turma, especialmente talentosa em literatura e artes marciais. Ela se mantém distante do resto da turma. Arashi mudou seu olhar para essa garota, perguntando-se,
O que você está fazendo para me importunar também? E justamente quando Arashi queria se aproximar de Kanzaki, uma garota com rabo de cavalo aparece na frente dele. Ela pede que Arashi pare antes que ele viole alguma coisa. E era a aluna número 29, Mirei. Ela era membro do comitê disciplinar e uma garota rígida, que respeitava a ordem. E então a discussão é interrompida por um garoto loiro que diz a ela para terminar, porque Arashi vai ignorá-la de qualquer maneira. E era o aluno número 23, Narumi Yoshiya, que passa a imagem de um cara frívolo. Mirei se vira e diz a Ryuya para ficar calado e, enquanto nosso protagonista ainda estava dormindo, Arashi colocou os pés sobre a mesa. E essa era a escola secundária de Kagura, primeira série, segundo ano. Nosso herói dorme e pensa no fato de que essas cenas de conflito são uma rotina diária em sua classe. Nosso herói está dormindo tranquilamente, mas então ele abre os olhos e percebe algo. Ele percebe uma sensação estranha. Arashi cai e percebe que Midou tem algo sob seus pés, e uma estranha luz azul vinha de debaixo de seus pés. E então um estranho círculo mágico ritual aparece. Todos ficam chocados, claramente assustados, e se perguntam o que está acontecendo. Todos começam a gritar e a entrar em pânico. O diretor da classe não consegue entender o que está acontecendo, mas imediatamente diz a todos para saírem da sala de aula. Mas nosso herói Arashi Kai acha que eles não conseguirão. E, nesse exato momento, uma luz brilhante se acende. A cena muda e vemos todos os alunos que se encontram em um lugar estranho que parece um templo. Acordando, o herói pensa sobre o que é esse lugar. Olhando ao redor, ele percebe que se trata de um edifício feito de pedra e colunas enormes como uma fortificação. E ele só tem uma explicação. Lembrando-se da luz brilhante, ele acha que ela foi o motivo de tudo isso. E então toda a classe foi transferida para outro lugar. Depois de um tempo, alguns alunos acordaram. Alguns deles obviamente não estavam se sentindo bem. E alguns deles estão se perguntando para onde foram. E Mirei está muito feliz por ainda estar viva. Um dos alunos está se perguntando por que estamos aqui. E uma garota de cabelo rosa pergunta: o que era aquela luz branca? O diretor da classe, olhando em volta, pede que todos se acalmem. Afinal de contas, ele também não sabe nada sobre o que aconteceu com eles. E, antes de tudo, ele gostaria de ter certeza de que ninguém se machucou. Nosso herói olha para o chefe da classe e pensa que essa é uma boa jogada, porque Midou foi capaz de acalmar até mesmo aqueles que estavam a um passo do pânico. Mas, como sempre, Arashi está sempre em seu repertório. Ele fala sobre não perder tempo. E então ele vai embora, dizendo: se você não vai lidar com essa situação, não há nada para falar. E diz a seus amigos que o sigam. Nosso herói pensa que Arashi está certo, é claro, mas pede que ele espere. Arashi se vira e pergunta a Arashi Kai o que ele quer. E Arashi Kai diz algo no sentido de que há passos do lado de fora da porta e que alguém está chegando. Todos olham para a porta e ficam parados, imaginando quem está lá dentro. E nosso personagem principal já sabe que há duas pessoas lá, e que era um homem e uma mulher. Mas a questão é, o que eles querem de nós? Quando a porta se abre, uma bela mulher de cabelos brancos e um homem de cabelos grisalhos com um rabo de cavalo aparecem diante de nós. A garota de cabelos brancos sorri, e diz o que você esperaria dos candidatos a herói. Você conseguiu manter a compostura em uma situação tão desconhecida. Todos os alunos olham em sua direção. Alguns deles dizem que ela é muito bonita, mas alguns deles não entendem que tipo de cosplay é esse, e lembram um cavaleiro e uma princesa dos tempos medievais. E alguém se pergunta: ela disse algo sobre heróis? Nosso herói, parado atrás do pilar, está pensando no fato de que o cara com a espada é bem constituído, e também que a atmosfera cautelosa ao redor dele é intimidadora. Ele é forte, e isso claramente não é um cosplay. Quanto à garota, ela teve algum treinamento, mas, no geral, nada de extraordinário. Depois de um tempo, essa garota de cabelos brancos é apresentada como Leonora, e ela é a arcebispa da Terra Santa de Digaresta. E, ao seu lado, estava seu cavaleiro, o cavaleiro Gaius. E Arashi começa a se indignar. Como de costume, pergunta de que bobagem ela está falando, porque ele nunca ouviu falar de um país assim em sua vida. Leonora sorri e diz que não é bobagem, mas ela ainda consegue entender o ponto de vista deles. O diretor da classe intervém na conversa e pede desculpas a eles. Afinal de contas, eles mesmos não têm ideia de como vieram parar aqui, portanto, estão um pouco confusos. Ele pede a esses recém-chegados que lhe digam o que está acontecendo aqui. Leonora e Gaius sorriem,
E Leonora responde: sim, é claro, é para isso que estou aqui. Ela começa a dizer que a maneira mais fácil de descrever sua situação é esta. Ela fecha os olhos, junta as mãos e diz que vocês foram chamados para outro mundo, pois vocês são a esperança da humanidade que pode derrubar o rei demônio. Vocês são os candidatos a heróis. O diretor da turma, esfregando a nuca, diz algo que é difícil de acreditar. Um Arashi fica indignado novamente e diz algo no sentido de que tudo o que você faz. A cena seguinte é a da Babilônia sobre um absurdo incompreensível, mas Gaius não gosta do tom com que Arashi fala e pede que ele escolha sua expressão, pois diante dele está o santo de seu país. Mas Arashi simplesmente manda o velho calar a boca. Se ele se exibir, ele o matará. Gaius se coloca em posição de combate, sacando sua espada, e diz a Arashi que parece que você só entenderá seu lugar depois de conhecer a dor. Leonora pede a Gaius que pare, e Gaius diz que, mesmo que ele ainda não entenda muito, seria melhor se ele reconhecesse seu lugar agora. E essa cena é observada por nossos heróis que estão atrás de uma coluna. E, no mesmo momento, Arashi começa a atacar o velho, dizendo-lhe para morrer. Nossos heróis que estão atrás do pilar acham que é estupidez desafiar um homem com uma espada, mas a coragem de Arashi não falta. Preparando-se para o ataque, Arashi acha que está acostumado a lutar contra caras armados. O principal é se esquivar do primeiro golpe e atacar por baixo, e lutar com as mãos nuas é ainda mais confortável. E, no mesmo momento, Gaius olha para Arashi e imediatamente o danifica com sua espada, causando-lhe um ferimento no rosto, e Arashi nem percebeu o movimento de sua espada. Gaius pergunta a Arashi: agora eu só estraguei a minha pele, então você vai continuar ou não? E essa situação realmente chocou a todos. Eles ficaram muito surpresos e preocupados com isso. Então Leonora pede a Gaius que guarde a espada, porque isso já é o suficiente. E Gaius faz o que ela disse. Leonora olha para todos os alunos e pede desculpas a eles por uma recepção tão rude, pois eles nunca lhes fizeram mal algum. E a razão pela qual você está neste mundo, ela explicará agora. Ela contará tudo, até os mínimos detalhes. Mas primeiro eles devem ficar quietos. Depois que todos se acalmaram, Leonora continua dizendo que, neste mundo, a humanidade está à beira da extinção devido à invasão do rei demônio. Fechando os olhos e levando a mão ao peito, ela diz que seu país sagrado de digressões também continua a resistir e, com o punho cerrado, diz que a força deles ainda não é suficiente. Arashi cai e continua ouvindo a história de Leonora e acha que é uma história bem comum. A santa abre as mãos e diz que, para toda a humanidade, vocês são crianças de outro mundo, candidatos a heróis, e são a última esperança. Depois de dizer isso, os alunos ficaram um pouco desanimados com essa afirmação. Como ainda é difícil de acreditar, então o diretor também fez uma pergunta. Então você está dizendo que todos nós devemos derrotar o rei demônio, e nem mesmo Ryoya pode acreditar em tal absurdo. Mirei diz que é verdade, especialmente porque eles nunca estiveram em guerra. Então ela se vira e vê sua colega de classe chorando e implorando para voltar ao seu mundo. Então Mirei diz que, além do fato de ninguém nunca ter estado em guerra, nem todos conseguem lidar com a situação. Gaius entra na conversa e olha para os alunos com um olhar determinado e diz que eles não têm como voltar para o mundo deles. Portanto, eles terão que derrotar o rei demônio, pois essa é a única maneira de voltar para casa. E essa informação choca os alunos. Seus rostos estão cobertos de suor e horror, dizendo que não acreditam nessas palavras. Ao mesmo tempo, Arashi cai olha para fora e observa o cara da noite e pensa que não sabe se é mentira ou não, mas parece que ele está tentando prepará-los para o pior. Ainda assim, Arashi Kai acha que, se seus colegas de classe aceitarem a situação, as pessoas que viveram dias despreocupados não estarão prontas para matar de repente, pois isso requer experiência e talento. E então Arashi com sangue no rosto. Ele fica furioso e fala sobre como eles foram chamados aqui contra a vontade deles e agora querem que eles os salvem. Mas eles não se importam com o que pensam. Leonora e Gaius olham para Arashi e ele pergunta: você acha que vamos ouvi-lo em silêncio? Arashi olha para os dois homens com o rosto ensanguentado e diz que todos eles o irritam. Gaius olha para Arashi e percebe que ele não perdeu seu espírito de luta, achando que ele é um lutador promissor. E quando ele está prestes a desembainhar a espada, pensa que no futuro Arashi pode se tornar uma ameaça séria, por isso pretende se livrar dele agora. Mas, de repente, Leonora se aproxima de Arashi e usa uma habilidade de cura que faz suas mãos brilharem, o que surpreende o cavaleiro Gaius. E Arashi olha para o santo e acha que o ferimento está curado e suas mãos estão quentes. Leonora se inclina e se desculpa por sua culpa diante deles,
pedindo perdão por todos os seus pecados. Rena olha para os dois e não entende o que está acontecendo aqui. E de onde está vindo essa luz? Leonora sorri para seus alunos e mostra essa habilidade de cura, dizendo que é o poder do reino. Ela usou o poder milagroso que lhe foi dado pelo deus de Garesta, e esse poder traz temporariamente uma nova lei ao mundo, e então diz aos alunos que ela é conhecida por eles por outra palavra, ou seja, magia. Araji cai, de pé atrás de um pilar e olhando para eles com desconfiança, acha que esse não é o primeiro chamado deles, já que eles conhecem sua cultura. Enquanto isso, Leonora se aproxima de Midou e encosta a mão na cabeça dele, dizendo que esse poder é a principal razão de você estar aqui. E então algo acontece com o líder. Rena percebe que as mãos de Shuji estão soltando faíscas. Enquanto isso, uma espada surge da luz e Shuji fica surpreso com o fato de a luz em sua mão ser uma espada. E Leonora explica, com as mãos à sua frente, que seu poder pode despertar habilidades especiais nos candidatos a heróis. E esse poder é chamado de poder da bênção. A santa baixa a cabeça e diz que, infelizmente, o poder é dado aleatoriamente e que ela não pode mudá-lo. Ela coloca as mãos na frente do coração e pede aos alunos que peguem seus poderes emprestados, embora seu pedido pareça um tanto quanto cruel. O chefe abaixa a cabeça e diz que não importa quanta força você nos dê, isso não nos tornará melhores lutadores. E então Leonora diz que eles terão de passar por um treinamento duro. E, é claro, o país promete cuidar deles. E então o chefe toma uma decisão e diz a seus colegas que o escutem. Ele lhes diz que, para sua própria sobrevivência e para voltar para casa, eles terão de ajudar o país na defesa contra os demônios. Todos começam a sussurrar, dizendo que, já que o chefe deles está de acordo com isso, eles estão de acordo com a aventura. Leonora lhes agradece sorrindo, e agora ela está pronta para lhes dar a bênção de Deus. Miren levanta sua caneta no ar e sua habilidade é a telecinesia. Arashi Shunsuke recebe a habilidade de explosão e fica muito satisfeito com ela. Os outros alunos também recebem suas habilidades. Alguns recebem a habilidade de luz. Alguns recebem a habilidade de invocar 2 sabres de luz e mãos de fogo. Ryuya recebe a habilidade de vento e Rena recebe a habilidade de fogo. Depois de um tempo, a atmosfera na sala muda e Leonora pergunta se todos receberam seu presente. Nosso protagonista Araji Kai entra no palco e levanta a mão, dizendo que ele é o único que ainda não recebeu seu poder. Leonora se aproxima de Araji Kai e pede que ela perdoe, pois não o notou. Quando ela o toca para lhe dar poder, Araji Kai não vê nada além de relâmpagos por toda parte. E quando o poder foi concedido, as estatísticas humanas de Araji Kai foram reveladas. E você pode ver nos olhos de Leonora que ela ficou surpresa. Araji Kai, de olhos vermelhos, pergunta o que há de errado com sua visão. E Leonora diz que, pelo que parece, seu poder é uma pontuação, e isso é muito raro. Mas Araji Kai não entende o que é uma nota. Leonora explica que, com uma nota, você pode ver detalhes sobre a força e as habilidades do alvo escolhido. E então, Araji Kai usa a pontuação em si mesmo e vê todas as suas estatísticas. Observando a janela de estatísticas, ele percebe que ela é semelhante à janela do jogo e é bem fácil de entender. Mas, de repente, Araji Kai percebe que Arashi o está atacando com sua habilidade de explosão. Mas Araji Kai se esquiva do golpe. E depois que Arashi caiu no chão, um buraco foi feito no chão. Arashi perguntou a Araji Kai o que ele achava de seu poder de explosão, olhando para Araji Kai com um olhar maníaco, levantando seu punho de explosão. Ele então perguntou a Araji Kai, qual é o seu poder? Para deixar seus olhos vermelhos? E depois zombou de Araji Kai por ser um perdedor, seja em seu mundo natal ou no outro. E quando Araji Kai se levantou, Rena estava rindo na hora, pois estava feliz por Araji Kai ter sido tão prejudicado com sua habilidade. Como Araji Kai foi tão arrogante o tempo todo, ele olha para seus colegas de classe e pensa, por que eles se tornaram tão arrogantes? Afinal, pelas informações que recebeu, ele não pode dizer o quanto nossas bênçãos são úteis. Afinal de contas, essas bênçãos foram emprestadas a eles, portanto, eles podem perdê-las a qualquer momento. Araji Kai pensa no fato de que, afinal, há muitas maneiras de matar alguém. Depois que todos se acalmam, a santa olha para os alunos e diz que todos receberam seus poderes e percebe que esses poderes são difíceis de controlar. Mas um dia seus presentes se tornarão presas que perfurarão o rei demônio. Fechando os olhos e sorrindo, ela diz aos alunos para descansarem, pois provavelmente estão cansados do dia. Ela continua dizendo que, à noite, todos os alunos que se tornaram candidatos a heróis foram levados e designados para salas diferentes. A cena muda para o nosso herói,
que saiu pela janela e está sentado no parapeito, pensando que deveria reunir mais informações antes de dormir. A cena muda para dois guardas em patrulha, reclamando que é noite e que eles são obrigados a patrulhar a área. Mas o outro guarda diz que não há nada a ser feito. Como os candidatos a herói foram convocados hoje, o guarda da direita se ressente do fato de que esses heróis não conseguem nem cuidar de si mesmos, quanto mais salvar o país. O outro guarda diz que já viu esses heróis e que eles são apenas crianças, duvidando também que eles saibam sequer segurar uma espada. Eles continuam a patrulhar e discutem com os alunos que é improvável que eles consigam derrotar o Rei Demônio, mas ainda acreditam que esse é o trabalho de Santa Leonora, e ela deve ter um plano. Ao mesmo tempo, Arajika estava atrás de uma árvore, ouvindo a conversa dos guardas. Observando-os, ele acha que é a terceira patrulha e, de acordo com os guardas, eles foram reforçados várias vezes. E então, Arajika usa sua habilidade de avaliação em um dos guardas. O nome desse guarda era Dan. Ele tinha 31 anos de idade. Suas estatísticas gerais eram baixas e as únicas habilidades que possuía eram as de espadachim nível 1. Arajika acha que se o guarda tivesse algum tipo de dom, ele poderia ser facilmente pego. No entanto, parece que nem todo mundo tem esse domingo pensando nisso. Arajika foi explorar a vizinhança. Ele já tinha percebido como era a área. Era uma típica cidade-fortaleza com algumas casas, um templo e o próprio castelo. Havia guardas no portão e Arajika se perguntava o que havia dentro do próprio castelo. Será que ele conseguiria entrar? Com os guardas parados no portão. Mas como é seu primeiro dia, Arajika decide não ter pressa e se dirige ao seu quarto pela grama grande. Mas então ele percebe um barulho. Ele vê 3 garotas que dizem que este é um ótimo lugar. Afinal, elas vieram aqui para praticar seus novos poderes. Mas a garota de cabelos castanhos tem medo de ser notada e só vai irritá-los. Mas a garota loira diz que elas estão apenas praticando e, se algo acontecer, elas culparão o Hashimoto. Rena, usando sua habilidade de fogo, diz que não dormirá esta noite de qualquer forma, mas pelo menos será útil. As meninas usam suas habilidades. Vemos que uma delas tem a habilidade da natureza. A loira usa a habilidade da água. E Rena usa a habilidade do fogo. E parece que elas estão se saindo muito bem. Arajika está observando tudo isso, e essa bênção de um deus o deixa inquieto. Então ele quer observá-las por mais algum tempo. Mas, de repente, seu instinto assassino do Homem-Aranha entra em ação. Ele se vira para ver o que é e, nesse meio tempo, as meninas também percebem um som estranho na grama. Os 3 ficam ali imaginando o que está vindo em sua direção, claramente temendo por suas vidas. Depois de um tempo, eles veem uma criatura estranha que parece um dragão Varen ou Komodo. Ou será que é a mesma coisa? Ao verem esse monstro, as meninas ficaram chocadas, sem saber do que se tratava. Arajika olha para fora dos arbustos, observa o monstro e acha que ele se parece com um lagarto. Então, ele faz uma avaliação do monstro. Olhando para o monstro, ele viu que era um lagarto Val. Sua idade era de cerca de 4 anos. Todos os seus atributos eram medianos, mas ele não tinha uma única habilidade. E então, esse lagarto começou a inspirar ar e soltou um rugido alto e ensurdecedor, que assustou loucamente as meninas. Elas começaram a fugir do lagarto, mas o lagarto as perseguiu pela grama alta. E sentado em uma pedra está nosso garoto Arajika, que acha que o lagarto é um lutador, já que ele as perseguiu sem pensar 2 vezes. O lagarto se move rapidamente, mas de forma linear, de 4, e não é muito inteligente. Arajika de repente saca sua pequena faca, pensando no fato de que, embora essa coisa seja grande, ainda assim é possível usar uma faca. Então, ele imediatamente joga a faca no monstro. A faca perfura o corpo do monstro, fazendo jorrar sangue. O lagarto para, sentindo-se como se tivesse sido picado por um mosquito. E Arajika está atrás de uma árvore, pensando que, embora tenha funcionado, o ferimento não foi profundo. E como o ferimento não era profundo, o lagarto continuou a correr atrás das meninas. Elas obviamente não ficaram felizes com isso. Mas então, enquanto corriam, Rena tropeça em uma pedra e cai no chão. Uma garota chamada Shinami quer ajudar Rena, mas a loira diz que elas não têm tempo, pois o lagarto está muito próximo. Quando Rena se levantou do chão, já havia um lagarto atrás dela,
pronto para devorá-la. Rena olha para trás e vê o enorme lagarto olhando atentamente para a garota. Ela começa a gritar de medo, pois não quer morrer. E quando a pata do monstro quase alcança a garota, Rena se cobre com as mãos e fecha os olhos para se proteger de alguma forma. Mas quando ela abre os olhos, vê que o monstro estava morto e deitado no chão com uma faca enfiada na cabeça. Rena olha para o lagarto e não entende o que aconteceu e de onde veio a faca. As meninas correm até Rena e a ajudam a se levantar do chão, observando o horror. Elas se perguntam o que aconteceu e quem salvou Rena. Mas como é perigoso ficar aqui, as meninas decidem ir embora. Como pode haver vários desses monstros aqui, ao mesmo tempo? Arajika estava atrás de uma árvore. Ele pode não ter matado o monstro, mas se o monstro tivesse comido um de seus colegas de classe, ele não conseguiria dormir bem. Arajika caminha até o monstro e retira sua faca da cabeça dele, perguntando: "Este é um mundo onde monstros como este vagam por toda parte? E parece que não vou poder andar muito por aí." Mas, de repente, os instintos de assassino entram em ação. Arajika olha para trás e percebe que há alguém atrás dele. Mas como não quer chamar a atenção para si mesmo, ele acha que é hora de ir embora. Quando Arajika deixa a área, uma pessoa desconhecida com uma túnica escura aparece no local, perto de uma parede em ruínas. Essa pessoa se aproxima do lagarto e esmaga sua cabeça. Em seguida, ele diz que esses candidatos a herói não passam de insignificantes e que está muito decepcionado. E então, lambendo os lábios, pensa que há um com um odor semelhante. A cena muda e nos é mostrado um monstro morto com um olho saindo de sua cabeça. Os alunos ficaram chocados com o que viram, e alguns até sentiram um pouco de náusea. Um dos homens do reino examina o corpo do monstro, e os alunos ouvem Darius dizer que, na noite passada, esse monstro estava vagando pelas muralhas da capital. Todos os alunos começam a pensar sobre esse incidente e esse monstro, e o aluno está claramente chocado com o fato de existirem monstros neste mundo, e quase chorando. Gaius diz que os monstros são os lacaios do rei demônio e gostam de comer carne humana. E agora os alunos, e agora os heróis, serão seu alvo principal. Em seguida, ele se volta e pergunta a Stiad se ele descobriu alguma coisa. Stiad mostra os dedos ensanguentados e olha para Gaius para lhe dizer que esse é o trabalho de um demônio de nível médio, se não superior, além de traços de feitiçaria. Stiad pergunta se os demônios ouviram um boato sobre os candidatos a herói. E eles estão explorando a área? Arajika estava parado atrás de uma coluna, observando o que estava acontecendo. Então ele pensou no fato de que, além do poder milagroso, também a feitiçaria neste mundo. Midou olhava para o monstro, e o cientista começou a perguntar sobre o monstro ser controlado por um demônio. Stiad se levantou e disse que Midou estava certo, porque os demônios poderosos podem realmente controlar os monstros. Para isso, eles usam uma técnica chamada feitiçaria de escravos. Em resumo, os monstros são antigas plantas e monstros que sofreram mutação por causa do poder do Rei Demônio, especificamente a mana do Rei Demônio. O Rei Demônio é a fonte da vida deles. Portanto, faz sentido que seus servos consigam controlar os monstros. Para evitar que esse monólogo se prolongue para sempre, Gaius puxa Stiad para longe dos alunos e do monstro. Mas Stiad ainda não terminou, pois ainda tem muito a aprender. E enquanto eles levam Stiad para longe do local, Arajika olha para ele e pensa que esse cientista poderia ser usado para coletar informações. E ao olhar para o cadáver do monstro, ele começa a pensar que o principal problema agora é que essa coisa foi controlada por alguém e então ele se lembra que esse monstro tinha um status de subordinado e Arajika sentiu corretamente que alguém estava perto dele e Arajika se pergunta se é um demônio. Arajika pensa que quem quer que estivesse controlando o monstro é bastante habilidoso, já que milagrosamente conseguiu localizá-lo e talvez ele ainda esteja vagando em algum lugar próximo e, no mesmo momento, alguém estava observando Arajika. E então vemos o mesmo sorriso do episódio passado, pensando que Arajika deve estar com medo de sua morte iminente. E então diz: "Não tenha medo." E, no mesmo momento, Arajika sentiu uma sensação estranha e assustadora. Em seguida, notamos nosso Arashi ao lado de Gaius, dizendo que eles precisam derrotar o Rei Demônio logo, ou não poderão voltar para casa. Portanto, ele não vai ficar aqui por muito tempo. Zaki e Midou podem olhar para Arashi e concordar, porque, se quiserem voltar para casa, não tem escolha. Mas nem todos estão prontos para esses eventos,
pois ainda há muitos que não se recuperaram do tempo que passaram aqui. Araji cai e olha para seus colegas de classe e se pergunta se é porque este mundo é como um jogo. Embora o fato de estar em um mundo diferente não mude a essência da guerra, eles terão que matar. E quanto mais cedo eles perceberem isso, melhor. E então Leonora entra no palco e diz aos alunos que não tenham pressa, porque muitos ainda não perceberam a extensão total de seus novos poderes. Portanto, todos eles devem passar pelo treinamento. Estendendo as mãos em diferentes direções e olhando para os alunos, ela os informa que, embora todos sejam candidatos a heróis, o ritmo de progresso deles é muito diferente do local. E assim, uma semana inteira se passou desde o início do treinamento, e vemos Araji Kai sentado na biblioteca. Ele se senta em uma mesa e estuda os escritos locais, mas, infelizmente, não entende nada do que está escrito lá. Embora ache estranho o fato de eles se comunicarem livremente entre si, sem barreiras linguísticas. Olhando pela janela, ele vê seus colegas de classe praticando no pátio. E Araji Kai fica com inveja, pois sua capacidade de avaliação não é a bênção mais adequada para o combate. Ele é proibido de participar da sessão de treinamento, mas pelo menos tem acesso à biblioteca. E ele se lembra daquele momento? Aquela Leonora disse sorrindo que conhecimento também é poder, certo? Foi então que todos os seus colegas de classe começaram a rir dele. Colocando os livros de lado, Araji diz que há apenas uma história do país e nada sobre demônios. Araji continua a observar seus colegas de classe treinando e pode ver que eles estão progredindo aos trancos e barrancos. E parece que Leonora não estava mentindo sobre a velocidade de aprendizado dos alunos ser muito mais rápida do que a dos habitantes locais. Araji observou que, entre todos os colegas de classe, há 5 dos melhores. Narumi, que tem a habilidade do vento. Arashi, que tem a habilidade de explosão. Kanzaki, que tem a habilidade de subjugação. Ainda não sei bem o que ela tem. Hashimoto, que tem a habilidade de telecinesia. E Nagase, que tem a habilidade de fogo. Mas isso não é tudo. Há outro aluno que superou todos eles, e foi o líder da turma, Midou, que lutou contra o soldado. E o soldado ficou surpreso porque Midou já era mais forte do que ele. Mas Midou diz que tudo isso se deve à sua orientação e que ele é muito grato por isso. Ao mesmo tempo, Araji usa a habilidade de avaliação em Midou e vê que todas as suas estatísticas aumentaram significativamente, embora uma semana atrás elas fossem D e F. Olhando para Midou sob o capô, Araji acha que, mesmo que Midou seja um gênio, esse é um salto inimaginável. Então, parece que a bênção de Deus não só nos dá habilidade, mas também afeta nossos corpos. Então, vemos Arashi e os colegas de classe se aproximando de Araji. Todos eles estavam vestidos com a última moda do país digressivo. Os colegas de classe se aproximam e perguntam a Araji o que ele está fazendo aqui se não pode lutar. Outro lhe diz para ficar quieto e ler seus livros. E Araji está ficando cansado disso. Eles começam a se exibir novamente, pois acham que ficaram mais fortes e começam a menosprezar Araji. Então, o cara de camisa rosa diz a Araji para não ignorá-lo, dizendo que eles são amigos, e então estende a mão para Araji. Mas, nesse momento, Araji o tropeça e pergunta: "Por que você está caindo no meio do nada?" E todos da multidão não entenderam o que aconteceu. E por que o cara de camisa caiu sem motivo? O cara de camisa rosa quer atacar Araji, mas ele é impedido por Arashi, que lhe diz para deixá-lo em paz, pois Leonora está vindo em direção a eles. Leonora, junto com Gaius, caminha e olha para os alunos que estão praticando, e olha para o nosso garoto Araji. Em seguida, todos olham para Leonora com atenção, e ela agradece sorridente a atenção deles. Ela informa a todos os alunos que eles alcançaram um resultado notável, e nem mesmo o mais forte dos habitantes locais esperava tal resultado. Então, eles decidiram acelerar o cronograma. Narumi olha para Leonora. Ela pergunta a Leonora e pergunta que tipo de cronograma. Não me diga que está nos enviando para pegar a cabeça do rei demônio. Mas Leonora suspira e diz que não pediria a eles que fizessem isso. Em vez de um demônio, ela sugere que eles lutem uma batalha real contra um monstro. E essa notícia é um pouco desanimadora para o aluno, pois ele não esperava começar uma batalha com um monstro tão cedo. Mas parece que nosso protagonista está pronto para isso. A cena muda e agora todos os alunos, assim como Leonora e Gaius, estão em algum lugar da floresta. Gaius os informa que hoje eles terão um treino. E, como eles já perceberam, isso ocorrerá na floresta. Olhando para os alunos, ele os informa que não poderão se mover em um grupo grande. Isso só vai atrapalhar. Portanto, eles terão de se dividir em equipes de 2 ou 3 pessoas. Leonora sorri novamente,
pois sabe que isso vai ser muito interessante. Nagase pede a Midou que se junte à sua equipe. Ele se junta a ela com entusiasmo, e a loira pede a Nagase para entrar na equipe também. O garoto feio e o emo pedem Arashi para ficar com ele, mas Arashi não se importa com quem está em sua equipe. Hashimoto fica insatisfeito por ela estar em uma equipe com Narumi, mas ele diz que não haverá problema, pois eles serão capazes de lidar com tudo. Gaio sorri e pergunta se todos já formaram suas equipes, mas então percebe Arashi e Kanzaki, que estão suspensos, e eles são os únicos que não estão em uma equipe. Kanzaki informa a Gaius que, por algum motivo, ninguém a convidou para o grupo. E acontece que os demais alunos estavam com medo de ficar perto dela. Mas então Kanzaki não tem mais nada para fazer. Então, ela se vira e pergunta se não haveria problema se eles formassem uma equipe. Mas Arashi também não se importa com o que ela quer e simplesmente concorda. Então Arashi se lembra de que Kanzaki é confiante e tem sangue frio. Ela age como uma garota orgulhosa, que não deixa ninguém entrar em seu caminho. E então Kanzaki percebe que Arashi está olhando para ela, e pergunta a ele sobre isso. Mas Arashi apenas diz a ela para ignorar o fato. Leonora olha para os alunos e diz a eles que a equipe que matar mais monstros receberá uma recompensa especial. Os alunos ficaram muito felizes com isso. Ela então deseja boa sorte a todos. A cena muda para Arashi e Kanzaki caminhando pela floresta. Kanzaki começa a dizer ao nosso herói que sua habilidade é melhor do que a dos outros colegas de classe. Portanto, Arashi não precisa fazer nada. Tudo o que ele precisa fazer é ficar fora do caminho dela. E Arashi humildemente diz que confia nela. E Kanzaki simplesmente vai em frente e diz que não tem orgulho algum. Mas, na verdade, Arashi queria ver o potencial de luta de Kanzaki. Ele já havia notado que havia 4 sinais ao redor deles ao mesmo tempo, que aparentemente decidiram cercá-los e atacar. Então, um pequeno goblin verde com uma clava sai dos arbustos, com um sorriso horrível. Kanzaki fica um pouco surpreso ao ver o goblin, mas o goblin já está correndo em direção a ela para atacar. Mas, no mesmo momento, Kanzaki usa seu poder no goblin, ordenando que ele caia, forçando o goblin a cair no chão. Arashi olha para essa situação e percebe que aqui entra o poder de Kanzaki chamado controle. Esse poder faz com que os outros cumpram suas ordens. Arashi então olha em volta e diz a Kanzaki que há vários outros monstros ao redor deles. Kanzaki, segurando o primeiro goblin, diz que vai ficar tudo bem. Ela então ordena que o goblin largue sua arma e coloque as mãos atrás das costas. E o goblin obedece. Arashi percebe que Kanzaki já está exausto e Kanzaki diz que se você usar esse poder por muito tempo, ele é muito cansativo. Arashi fica atrás de Kanzaki e diz a ela para matá-lo antes que os outros cheguem. Kanzaki fica surpreso. Ela pergunta a Arashi se é possível matá-lo. Afinal, ele parece tão humano. Afinal de contas, Arashi olha para Kanzaki e diz que isso não importa, porque aquele goblin os atacou. Os goblins são o inimigo, e não faz sentido deixá-los viver. Kanzaki olha para Arashi e diz que ele está certo. Pegando uma pedra do chão, Arashi pensa que ainda é uma colegial confusa. Mesmo que ela tenha adquirido seu superpoder, Arashi joga a pedra para o alto, pensando que isso não importa, porque o que importa é que ela tome a decisão certa quando o perigo aparecer. E então, os amigos goblins aparecem para o chá. Não, os goblins começam a cercá-los, e Kanzaki imediatamente começa a usar o controle sobre eles, fazendo-os cair no chão. Arashi pergunta o que ela vai fazer, mas Kanzaki diz para ele calar a boca e ajudá-la. Mas Arashi diz que ela lhe disse para ficar fora do caminho, e Kanzaki, claramente descontente, diz que vai matar os goblins, o que parece ser o que Arashi quer. Ela aponta o dedo para eles e ordena que os monstros torçam seus pescoços. E esse poder era maior do que sua própria força. Então, eles não resistem a esse poder. Eles se enrolam, com sangue jorrando por toda a parte. Arashi, claramente surpreso, pergunta a Kanzaki, então, você também pode fazer isso? Kanzaki responde que sim, mas quanto mais forte o oponente, menor a chance de sucesso. Kanzaki olha para os cadáveres e diz que estar em uma batalha real e ver cadáveres é demais e não é como ela imaginava. Mas Arashi diz que eles foram os primeiros a atacá-los. Se eles os atacaram, então são inimigos. E os inimigos devem ser destruídos. Não importa se são humanos ou monstruosos, mas isso é apenas se você quiser continuar vivo. Kanzaki então olha para Arashi com surpresa e pergunta por que ele está tão calmo. Arashi nem sequer tem força. Arashi examina o cadáver do goblin e diz que não tem medo, o que é um de seus pontos fortes. E depois de olhar o cadáver do goblin, ele percebe que não há muito a ganhar. E, atrás dele,
Kanzaki ficou um pouco chocado com o comportamento de Araji. Então Araji se vira e pergunta a Kanzaki: vamos continuar ou voltar? Kanzaki, olhando para o cadáver do Goblin, se vira e diz que eles vão continuar. Araji olha para Kanzaki e acha que ela é muito teimosa, mas ela tem uma psique resistente e pode ser trabalhada, e então pensa em como os outros rapazes estão se saindo. A cena muda e vemos Narumi e Hashimoto fugindo de Agao e se perguntando o que vão fazer a respeito. Hashimoto diz que não é para perguntar, mas ela achava que os monstros daqui eram fracos. Então, eles param e se preparam para usar suas habilidades, dizendo que é tudo ou nada. Narumi usa sua habilidade de vento e Hashimoto usa a telecinese para enviar uma pedra contra o inimigo, emitindo uma força poderosa de seu ataque combinado. A pedra de vento atinge o alvo, mas, pela expressão de seus rostos, fica claro que o monstro está bem ileso. Narumi pergunta a Hashimoto como eles podem derrotar esse monstro, e esse monstro acaba se revelando um enorme urso vermelho com armadura. A cena muda e Kanzaki está com seu avô. Ela o ama muito e seu sonho era fazê-lo feliz. Ela tem certeza de que seu desaparecimento o deixará muito triste, portanto, ela deve retornar ao seu mundo o mais rápido possível. Em seguida, Kanzaki chama Araji, que pergunta quanto tempo eles levarão para andar em linha reta, porque essa é a maneira de se perder. Mas Kanzaki diz que eles não vão se perder, mas Araji olha para ela e diz que ela não tem andado muito na floresta. Kanzaki se vira e olha para Araji. Ele está se perguntando quem é esse cara. Ele tem se comportado de forma tão assustadora recentemente. E Araji, percebendo que Kanzaki está olhando para ele, pergunta se ele tem algo em seu rosto, mas Kanzaki diz que não há nada lá. E então, eles ouvem alguém gritando nas proximidades. Kanzaki percebe que era Hashimoto. Araji diz que parece que ela está com problemas, e pergunta a Kanzaki o que eles devem fazer. E ela diz que eles ajudarão, é claro, pois ela não quer que Hashimoto se machuque. E Araji ficou surpreso com o fato de Kanzaki ser tão gentil. E Kanzaki ficou indignado com o fato de Araji pensar o contrário. A cena muda e vemos Hashimoto deitada no chão. Narumi pergunta se ela está bem, mas Hashimoto diz que está bem e manda Narumi fugir. Narumi a agarra pelos ombros e diz que não vai deixá-la aqui. Então ela se vira e vê o urso monstruoso se preparando para atacar e Narumi acha que eles estão acabados. Mas, de repente, Kanzaki ordena que o monstro pare, e Narumi fica surpresa com o fato de Kanzaki ter chegado a tempo, chamando-a de salvadora. Mas como o urso monstro é muito forte, Kanzaki não consegue segurá-lo por muito tempo. Araji se aproxima dos dois e pergunta se Hashimoto está vivo. Narumi olha para ele e diz que os ferimentos dela são graves, mas ela ainda está respirando. Nesse momento, Araji diz a Narumi para pegar Hashimoto e fugir, mas Narumi quer ajudá-los. Araji pergunta a Narumi: então você quer deixar Hashimoto morrer lentamente aqui? E percebe que é melhor fazer o que Araji pede. Em seguida, ele coloca Hashimoto em suas costas e diz que está em dívida com eles. Araji continua dizendo a ele para mandar Leonora ou Midou para cá se ele os encontrar. E então, olhando para esse enorme urso, Araji lança sua avaliação. Ele vê que as estatísticas desse urso são muito boas, especialmente sua defesa. Nem mesmo ele consegue rompê-la. Ele também tem status de controle e subjugação. E esse urso acaba sendo um tipo de mutante. E, ao mesmo tempo, Kanzaki está exausto e diz que não aguenta mais. E, naquele momento, o urso estava livre e Araji disse que Kanzaki ganhou tempo suficiente. E agora é hora de fugir. Mas aqui está o problema. Como Kanzaki usou sua habilidade, ela não consegue mais sentir suas pernas e cai de joelhos. Além disso, nesse momento, o urso está quase se aproximando deles. Araji tira uma granada de fumaça do bolso e a joga no urso. Então, eles se protegem atrás de uma árvore. E Kanzaki não percebe o que acabou de acontecer. Kanzaki pergunta a Araji o que era aquela fumaça. Araji diz que era apenas uma bomba de fumaça, e que a fez por tédio enquanto estavam praticando. Mas, é claro, era tudo mentira. Araji está sempre minimamente armado. Por isso, ele veio para este mundo com sua arma. Mas, infelizmente, seu estoque é limitado. Por isso, ele não quer desperdiçar tudo. Kanzaki então pede desculpas a Araji por ter dito que eles os ajudariam. E Araji acabou tendo que resgatá-lo. Mas Araji diz que não precisa se desculpar. Mas ele não recusará um agradecimento. Kanzaki olha para Araji com vergonha e agradece. E Araji diz a Kanzaki que, se ele fosse sempre tão educado, as pessoas viriam até você em massa, o que deixa Kanzaki ainda mais constrangido. Mas então, Kanzaki pergunta o que eles devem fazer. Eles devem fugir? Mas Araji diz que não há necessidade,
pois Midou chega com as duas garotas, o que deixa o urso claramente surpreso. Midou pergunta ao urso: então, foi você quem feriu Narumi Hashimoto? Se for esse o caso, agora sou seu oponente. Então ativa sua habilidade, Sword Protecting Against Evil, espada de proteção contra o mal. O confronto entre o urso de armadura vermelha e os heróis continua. Midou aponta sua espada afiada para ele e o ataca imediatamente. Enquanto isso, o urso contra-ataca, abrindo sua enorme boca. O urso erra Midou e, aproveitando essa chance, Midou se esquiva e faz um corte impressionante no braço do urso. Mas, ainda assim, não foi suficiente, pois a pele do urso era muito resistente. No mesmo momento, Nagase pede a Midou que se afaste, enquanto começa a usar sua magia de fogo, que vai direto para o urso. Isso incendeia, fazendo com que o urso rugisse em chamas, e Nagase, sorrindo e olhando para o urso, tinha certeza de que ele não conseguiria resistir ao fogo. Mas isso ainda não era o fim. Então, Midou e as meninas se preparam para outro ataque, pois o urso está claramente furioso após o ataque ardente de Nagase. Seus olhos ficam ainda mais vermelhos, e Nagase não consegue entender por que ele ainda está de pé. Mas Midou pede a todos que mantenham a calma e diz que o ataque de Nagase funcionou, e o fogo obviamente machucou muito esse urso. Por isso, ele ficou muito mais lento. Midou olha para o urso e pede às meninas que se apressem, pois se os três o atacarem, eles o dominarão. As meninas estavam um pouco animadas, mas estavam prontas para essa batalha. Então, todos começaram a atacar o urso ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam sendo observados por um demônio que achava que era apenas uma questão de tempo. O nome do demônio era Delphis e ele era um assassino habilidoso. Delphis acredita que o urso blindado não os derrotará, pois os heróis têm uma velocidade de desenvolvimento incrível, e eles também são muito calmos. Esse jovem em particular se destaca. Pegando sua faca, Delphis tinha planejado originalmente fazer um pequeno reconhecimento, mas seus planos mudaram, então ele vai acabar com todos eles ali mesmo. Enquanto isso, Midou faz um ataque esmagador no urso, fazendo com que o urso tenha sangue por toda parte. E então, com um ataque final de espada, Midou perfura o urso. E olhando para os caras com um olhar louco, Delphis diz que, neste mundo, depois de matar um inimigo, você nunca pode relaxar. Mas, de repente, ele percebe uma sensação estranha, e então uma faca é apontada para seu pescoço. Lembra como foi no primeiro capítulo? É claro que é o nosso Araji. Só ele consegue se aproximar de sua vítima tão silenciosamente sem que ela perceba. E Delphis também não entendia como Araji podia se aproximar dele tão silenciosamente. Araji, com olhos vermelhos ardentes, segurando a faca no pescoço desse demônio, pede que ele se lembre de ser vigilante antes de querer matar alguém. O demônio deixa cair a faca e levanta as mãos enquanto Araji segura a faca em seu pescoço. Delphis se vira para Araji e diz que se lembrará de suas palavras, mas ainda não consegue acreditar que Araji o pegou desprevenido. Então, Delphis tem que pensar em algum plano para escapar. Mas, de repente, com um golpe de sua faca, Araji corta as pernas de Delphis, para que ele não possa escapar. O demônio cai no chão e começa a gritar, mas Araji diz a ele para ficar mais quieto. Seria problemático se Midou e seus amigos os notassem. Araji quer fazer algumas perguntas ao demônio, e depois que ele responder, Araji deixará o demônio ir embora. Mas o demônio está perplexo com o fato de ele responder a um humano. Mas Araji apenas diz: sombra de outro mundo. E o demônio percebe do que o garoto está falando. E Araji percebe que a aura assustadora daquela noite veio desse demônio. Mas ele ainda não conseguia rastrear a de Delphis. Então Araji não teve escolha. E o demônio ficou confuso com o fato de Araji saber sobre ele desde o início. Araji precisava de informações sobre esse mundo. Afinal, ele não sabe muito sobre ele, já que veio de outro mundo. Mas o demônio sorri e acha que Araji é louco por pensar que ele lhe contaria qualquer coisa. E então, o demônio começa a sentir uma dor terrível. Araji fica em cima do demônio e pede que ele seja mais cooperativo. Ele grita para que ele o subestime. E então um líquido roxo começa a sair de sua boca. E então seus olhos começam a sangrar. Araji ficou chocado com o fato de esse demônio ter veneno suicida. E, muito provavelmente, esse veneno era necessário para não dizer nada desnecessário aos outros. Suspirando, Araji acha que haverá muitos problemas com o exército de demônios. E então a janela de estatísticas aparece. Araji olha para a janela de estatísticas, mas, ao mesmo tempo,
Atrás do nosso homem estava Kanzaki perguntando a Araji se essa pessoa está morta. E Araji olha para ela e diz o nome. E então pergunta o quanto ela já viu. Kanzaki olha para o cadáver desse demônio e diz que só o viu cair. Isso é tudo. Araji relata que o demônio era um assassino do exército do rei demônio que tentou matar Midou e os meninos. O urso e o lagarto que atacaram Nagase e seus amigos eram seus fantoches. Foi quando Kanzaki percebeu que esse demônio estava tentando matá-los. E, naturalmente, o exército do rei demônio veio para matar os candidatos a herói. E Kanzaki concorda com a opinião de Araji. Mas Kanzaki ainda não entende como Araji percebeu esse demônio. Ela começa a especular sobre algo, perguntando sobre algo que ela acha que só Araji sabia sobre esse demônio. Araji, sabendo que não faz sentido esconder a verdade, informa Kanzaki que, em seu mundo natal, ele era um assassino. E é por isso que ele sentiu um companheiro assassino por perto. E essa notícia choca Kanzaki, porque ela não entende de que tipo de assassinatos estamos falando, achando que Araji provavelmente está brincando. Araji não se importa se ela acredita nele ou não, mas o fato de haver um cadáver é um fato de que ele o matou. Araji então pede a Kanzaki que não conte a ninguém sobre o que viu hoje. Afinal de contas, a classe já está nervosa por causa da lesão de Hashimoto. Kanzaki concorda e diz que Araji é surpreendentemente gentil, sem entender por que ele seria sensível aos sentimentos de seus colegas de classe. E isso acaba sendo simples. Ao contrário de Araji, os meninos não estão acostumados a lutar. A cena muda e vemos todos os colegas de classe reunidos em torno de Hashimoto. Uma das alunas tem uma habilidade de cura. Seu nome é Ano Shiori. Ela usa sua habilidade para curar Hashimoto de seus ferimentos graves, o que deixou os colegas muito surpresos. Em seguida, Narumi fica muito preocupada com Hashimoto e pergunta se ela vai ficar bem. Ano informa que ela ficará bem e que em uma hora estará completamente saudável, o que deixa Narumi muito feliz. E enquanto todos elogiam uns aos outros, Araji fica ao lado da árvore enquanto Kanzaki o encara. Então, Leonora e Gail chegam, pedindo a atenção deles. Os alunos começaram a se ressentir de onde eles estiveram todo esse tempo, quando precisavam tanto da ajuda deles. Gail diz que eles estavam lá para cuidar deles, mas o colega não entende. Então por que eles não foram ajudá-los? Respondendo a essa pergunta, o rapaz da noite informa que não seria um treinamento se nós o ajudássemos todas as vezes. Midou também estava descontente com a situação porque Hashimoto estava em perigo e poderia ter morrido e ele não entendia por que eles não vinham ajudar o rapaz da noite e diz: de agora em diante, eles só terão que lutar essas batalhas, então os alunos não devem reclamar por causa dessas trivialidades. Midou, que está na frente de Gaius, diz que você nos enganou porque disse que só havia monstros fracos na floresta. Mas, no final, eles foram atacados por um urso tão forte. Em seguida, Leonora intervém na conversa e diz que esse é provavelmente o trabalho de um assassino de demônios, o que surpreendeu os alunos. Leonora continua dizendo que nunca houve monstros fortes na floresta e que, muito provavelmente, os demônios estavam avaliando sua força dessa forma. Gaius tinha certeza de que esse demônio ainda está escondido na floresta e Leonora concorda com isso. Portanto, é necessário reforçar a segurança e também o treinamento, pois, caso contrário, todos os heróis serão mortos como moscas. E com essa notícia, os alunos não ficaram muito felizes, pois já estavam trabalhando no limite de suas capacidades. Então Midou intervém na conversa, dizendo que isso é ridículo, porque era a primeira luta deles e todos estão preocupados. Mas Leonora não se importa, porque eles têm que ir em frente de qualquer maneira, ou todos morrerão. E então Arashi aparece em cena, irritado porque eles o chamaram aqui e agora estão dando ordens. E quando ele se aproxima de Leonora, Gaius fica na frente dele e, com raiva, olha para os alunos e diz a todos que eles são apenas peões nas mãos de Leonora. Portanto, nem pensem em desobedecer a senhora Leonora. E essa notícia é ainda mais chocante para todos. O Arashi estava pronto para dar uma lição no Gaius, mas Midou interveio e disse ao Arashi para se acalmar, o que não agradou muito ao Arashi. Mas Midou tenta fazê-lo mudar de ideia. Porque, se eles forem contra eles, farão de um estado inteiro seu inimigo, e ele acha que eles não resistirão a isso. E Gaius ficou feliz que pelo menos alguns de seus alunos tenham percebido a situação deles. Mas, de qualquer forma, eles são peões muito valiosos para eles, enquanto escutarem, ninguém se machucará. Mas, de repente, Arashi ataca Gaius, porque ele não se importa se há um estado inteiro contra eles. Então,
ele ativa sua habilidade de explosão contra Gaius, o que causa uma grande explosão. Em meio à fumaça espessa, Arashi está feliz por ter conseguido, mas, de repente, Gaius aparece e o atinge com um punho. Isso faz com que Arashi voe para longe e caia no chão. Ele olha para os alunos e diz: "Isso é exatamente o que vocês podem fazer", insinuando que eles ainda são fracos. Portanto, a partir de amanhã, eles terão um treinamento difícil, e depois sai com Leonora. Arashi então se levanta, e diz, com total determinação em seus olhos, que definitivamente acabará com aquele velho bastardo. No dia seguinte ao treino de combate, vemos os alunos, Leonora e Stiad, parados perto de um prédio. Stiad diz aos alunos que, por hoje, ele será o responsável pelo treinamento deles. E, como aprendemos, Stiad era um pesquisador de monstros. E então, olhando para os alunos, Stiad se pergunta se alguém se machucou ontem. Será que todos se recuperaram a tempo? Hashimoto levanta a mão e diz que se machucou, mas graças à cura de Ano, ela está se sentindo melhor. E então aponta o dedo para Arashi e diz que o idiota também está bem. Stiad ficou muito feliz com o fato de que, entre os poderes concedidos, estava a cura, fazendo o jovem Ano curar. Em seguida, Stiad começou a explicar a natureza do treinamento. Ele informa a todos que este é seu centro de pesquisa e que hoje todos estarão lutando contra o monstro. Midou olha para Stiad e faz cara de bunda. Então esse lugar está cheio de monstros. Stiad ajusta seus óculos e abre as portas, dizendo a todos que seria mais fácil olharem uma vez para entender tudo. Quando entraram, os alunos viram que as gaiolas estavam cheias de goblins, lagarto vogal e um enorme ogro vermelho que fez as meninas suarem frio. Stiad, orgulhoso, caminha pelo corredor e diz que a sua coleção de monstros para fazer experimento. E então Leonora, ainda com os olhos fechados e um sorriso, diz que o centro de pesquisa de Stiad também é usado como campo de treinamento para soldados. Stiad também diz que, por meio das batalhas, ele pode coletar dados sobre diferentes monstros. E assim, no dia seguinte, o treino começou, onde Nagase entrou na arena e lutou contra um enorme ogro vermelho. E, como sempre, Arashi estava assistindo ao treino, já que ele era o único que não tinha permissão para treinar. E ele ficou surpreso com o fato de seus colegas de classe estarem surpreendentemente calmos, considerando que eles foram jogados no campo de batalha sem consentimento. Mas isso provavelmente se deveu à experiência de ontem. Mesmo assim, ainda havia medo em seus movimentos. Enquanto isso, Nagase cai no chão e fica na frente do ogro vermelho. O ogro vermelho fica amargurado com a garota. Então, Midou informa com entusiasmo a Stiad que esse monstro é muito perigoso, mas Stiad apenas sorri e diz que está tudo bem, e que ele recebeu ordens para ser mais duro com eles. Em seguida, olha para Nagase e diz que um candidato a herói que recebeu um dom divino jamais perderia para um monstro tão fraco. Então, naquele exato momento, Nagase perde a paciência, levanta uma enorme fogueira e a joga no ogro, incendiando-o e causando grandes danos. A observação constante dessa cena diz a Midou que todos são capazes de fazer isso, mas você só é impedido por seu medo e hesitação. E com o aumento do nível da bênção divina, há até uma chance de obter outra bênção divina. E então Arashi entra no palco, dizendo que tem um assunto a tratar. Midou se vira com Stiad, surpreendentemente, pergunta a Arashi o que ele quer. Arashi usa sua habilidade de avaliação para dizer que descobriu outra bênção divina de Midou. E essa bênção divina era um ataque letal a um monstro de nível 1. Depois de ouvir isso, Midou pede a Stiad que entre na arena em seguida. Ao entrar na arena, Midou ainda está enfrentando o ogro vermelho, assim como Nagase. Midou invoca sua espada para se defender do mal, além de ativar uma nova bênção, um ataque mortal contra o monstro. E então Midou percebe que o ogro vermelho começou a temê-lo, o que surpreende Midou. Mas Midou pede desculpas ao monstro, mas não haverá misericórdia. E então ataca o ogro vermelho. O ogro tenta se defender, mas Midou simplesmente corta seu braço, e o ogro vermelho começa a gritar. E então Midou corta a cabeça do ogro vermelho, que rola no chão, e todos ficaram chocados e felizes ao ver isso, parabenizando Midou por uma vitória tão brilhante. Arashi, olhando para essa visão, pensa que, com uma força como a de Midou, até mesmo um urso blindado não será um problema. Mas o que é ainda mais importante é que, se seu nível de escolaridade aumentar, Arashi poderá receber uma nova bênção. E então Arashi percebe que outro colega de classe teve seu nível de bênção aumentado. E era o valentão Arashi,
que também tinha características muito boas. Mas Arashi decide não contar a Arashi sobre isso. Arashi acha que os métodos padrão não funcionarão neste mundo, e parece que ele também precisa de treinamento, pois seu nível de bênção pode aumentar. Então, tarde da noite, quando todos estavam dormindo, os meninos estavam no quarto de Arashi. No fim das contas, o Arashi estava planejando matar Gaius, capturar Leonora e bater nela para encontrar uma maneira de voltarem ao seu mundo. Narumi ficou um pouco intrigado com isso, mas parecia que o Arashi estava falando sério, e todos na sala estavam animados com isso, porque, se conseguissem, poderiam voltar para casa. E se eles matassem Leonora, não precisariam temer ser convocados para este mundo. Depois dessa notícia, Arashi pede a Narumi que se junte a eles, pois Narumi também está cansado de suas palhaçadas. Narumi cerra os dentes e pensa que só quer ir para casa, mas ele não quer matar ninguém. Mas ainda se lembra do último incidente em que Hashimoto quase morreu. Narumi concorda com o plano de Arashi de deixar Gaius encontrar seu destino. No dia seguinte, os alunos treinaram como de costume para alcançar os resultados desejados. Cada um deles usava suas próprias habilidades, além de praticar luta com espadas. O melhor deles, é claro, era Midou, que agora tinha 2 bênçãos. Arashi, ao lado da árvore e observando Midou, fala do grande zelo de Midou para se tornar melhor. Midou se vira ao ouvir as palavras de Arashi, sorrindo. Diz a ele que ainda está muito fraco, portanto, ele precisa encontrar uma maneira de se tornar forte o mais rápido possível. Mas Arashi não entende essa vontade de ficar mais forte. Afinal de contas, Midou já é mais forte do que mais da metade dos cavaleiros do país. É claro que Midou sabe que já é bastante forte, mas ele ainda não tem a força necessária para derrotar Gaius, e ele não gosta disso. Portanto, ele precisa se fortalecer o máximo possível para proteger todos eles. Caso contrário, ele não ficará satisfeito. Arashi então pergunta a Midou como ele se sente em relação a Leonora e o que pensa dela. Midou, praticando com sua espada, diz que acha que todos nós somos apenas peões no jogo dela. Mas ele não acha que Gaius estava mentindo quando disse que não os machucaria se todos seguissem suas ordens. E Shinjo não parece gostar desse resultado. Porque se Leonora ordenar que eles lutem até a morte contra o Rei Demônio, eles vão fazer isso. Midou, com um olhar determinado, diz que sim, pois já está decidido. Mas Midou diz que ele será o único a lutar contra o Rei Demônio, tornando-se o herói do país. E, em troca, Midou tentará negociar uma vida melhor para todos os seus colegas de classe. Shinjo acha que é um bom plano, mas Leonora pode não concordar com ele. Mas Midou coloca sua espada no peito e diz que é por isso que ele a está brandindo, para que ela o reconheça. Então, Leonora e Gaius interrompem a conversa, dizendo a todos que eles foram bem no treinamento de hoje. Leonora corre até Stiad e lhe diz que, enquanto eles estiverem fora, os candidatos herói ficarão sob seus cuidados. Stiad diz que ela pode contar com ele. Atrás deles estava Nagase Rena, que pergunta: "Vocês estão indo para algum lugar?" Leonora sorri docemente e diz que sim. E, por enquanto, Stiad será seu treinador. E então deixa o campo de treinamento com Gaius. E quando os dois saem, Stiad começa a sorrir por algum motivo. A cena muda e vemos uma carruagem puxada por cavalos conduzida por Gaius. Ele pergunta a Leonora se está tudo bem, mas Leonora não entende o que ele quer dizer. Então, Gaius diz a ela para parar de se fazer de boba, pois Erisei definitivamente está tramando algo. Ele pensa no fato de que Arashi provavelmente tentará se rebelar contra eles. Ele então pergunta a Leonora o que ela planeja fazer. Leonora olha pela janela e diz que fica imaginando o que Arashi fará, mas que, por enquanto, quer fazer vista grossa. Gaius não se importa de não dar atenção a isso ainda, mas ainda assim Arashi é um candidato a herói. Mesmo que ainda seja fraco, ele pode se unir a outros heróis. Mas Leonora diz sorridentemente a Gaius que eles não podem derrotá-la. É simplesmente impossível. E então diz que isso é até benéfico para eles, pois ela queria começar a mostrar gradualmente a eles qual é o lugar deles neste mundo. E então, com uma aura assustadora e olhos amarelos, diz a ele que a rebelião é uma ótima desculpa para quebrar suas garras. E depois, olhando pela janela novamente, diz a ele que há outra pessoa suspeita. Devemos deixá-lo em paz? A noite cai e vemos Shinjo lutando contra o Charizard. Shinjo se levanta, puxa sua adaga e atira no lagarto, e a adaga atinge o alvo e o mata. Ao aterrissar, Shinjo olha para o lagarto e diz que esse monstro ele conseguiu matar em 13 segundos. Em seguida, usa a habilidade de pontuação,
Ele vê todas as suas estatísticas. Desde que chegou a esse mundo, Shinjo aumentou muito em suas estatísticas. Shinjo também acredita que seu nível aumentou devido ao fato de ter matado aquele demônio da última vez. Mas a questão é, como colocar isso em ação? Shinjo se vira e vê um ogro vermelho o atacando, mas o ogro erra porque Shinjo se esquivou a tempo. Shinjo fica surpreso com o fato de haver um ogro aqui, então ele saca suas facas e as atira no ogro vermelho. Mas as 3 facas apenas voam para longe dele, pois o ogro é muito resistente. Enquanto isso, quando o ogro tenta acertar Shinjo, nosso herói acha que isso é ainda melhor, pois é a oportunidade perfeita para fazer experimento. Nesse mesmo segundo, Shinjo ativa sua habilidade de mapeamento de fraqueza e percebe uma marca azul brilhante em seu pescoço. Então, pulando rapidamente no ar, Shinjo saca sua faca e aponta diretamente para o ponto fraco do ogro. Em seguida, a faca atinge o pescoço do monstro e ele cai morto. E foi aí que Shinjo percebeu como a habilidade de mapeamento de fraqueza realmente funciona. Embora esse poder seja muito bom, ainda não é suficiente e ele não durará tanto tempo neste mundo. Então, fechando o punho, Shinjo, com os olhos vermelhos ardentes, diz que precisa se tornar mais forte. A cena muda e vemos uma multidão de goblins correndo em direção a Shinjo. Shinjo ativa a habilidade de avaliação para ver os pontos fracos dos goblins. Ele atira adagas neles, que caem diretamente em seus pontos fracos. Em seguida, todos morrem. Tirando facas dos corpos dos goblins, Shinji acredita que não é surpreendente o fato de os pontos fracos dos goblins serem o cérebro e o coração. Portanto, Shinji está pensando em procurar outros tipos de monstros para testar sua habilidade. Mas, de repente, Shinji ouve um homem vindo para cá, e vemos a sombra de uma silhueta de um homem caminhando em direção a Shinji. Além disso, ele estava com uma lanterna. No fim das contas, era Kanzaki Rin que estava chamando por Shinju. Shinju se vira e pergunta a Kanzaki o que ela está fazendo aqui. Kanzaki se aproxima de Shinju por entre esses cadáveres e diz: ela estava procurando por ele em todos os lugares e procurou em todos os lugares. E então, por precaução, decidiu verificar a floresta e não se perdeu. Shinja suspira e diz a Kanzaki para voltar ao dormitório, pois é perigoso ficar na floresta à noite. Mas Kanzaki, indignado, diz que ela deveria ter dito isso. Shinja diz que está acostumado com a restrição noturna, mas Kanzaki não está, especialmente porque os monstros são mais fortes à noite. Mas para Kanzaki, essas são apenas desculpas, especialmente porque ela não entende o que Shinju está fazendo aqui. E Shinju apenas informa que está experimentando uma nova bênção. Mas Kanzaki claramente não entende qual é a nova bênção em questão. E então ele pergunta a Kanzaki se ela se lembra das palavras de Stiad, de que se você subir de nível, há uma chance de obter uma segunda bênção. Kanzaki fica um pouco confuso, mas pergunta a Shinju que nova bênção ele recebeu. Mas Shinja reluta em compartilhar essas informações. E então Kanzaki fica com raiva porque ela estava preocupada à toa e veio até aqui. Shinja se vira e pergunta por que você estava preocupada, e até mesmo por mim. Kanzaki de repente começa a ficar envergonhada e diz que não foi isso que quis dizer. Mas, como resultado, Shinja pede a Kanzaki que volte para seu quarto, pois ele quer experimentar um pouco mais. E Kanzaki diz que ela irá com ele. Mas então, a atenção deles é atraída, e eles veem fumaça saindo da cidade. Nesse lugar cheio de fogo, havia goblins, lagartos e ogros que atacaram os alunos. Todos estavam correndo e fugindo do fogo, mas um dos ogros estava no caminho de Ano, que pensou que ia morrer. Mas, bem ali, Midou aparece e a salva desse monstro maligno. E então ele pergunta se ela está bem. Ano diz que está tudo bem, e obrigado, Midou, por tê-lo salvado. Mas eles já estão cercados por uma multidão de goblins, e Midou já está cansado de lutar contra eles, já que eles não têm fim. Ao mesmo tempo, Nagase estava indignado com o fato de os monstros os terem invadido, porque ela dormiu muito bem. Arashi, atrás dela, diz que elas não têm tempo para conversar, porque, primeiro, elas precisam se livrar desses bastardos. A propósito, você também não notou como Arashi deixou de ser uma personagem odiosa e estúpida? Tornou-se bastante interessante, e não é mais tão irritante. Você tem a mesma impressão? Escreva sobre isso nos comentários. Mais tarde, Shinji e os cossacos correram em direção ao dormitório em chamas, e parece que a luta contra os monstros estava em pleno andamento. Narumi ficou muito feliz por esses dois estarem aqui e por ninguém ter se machucado. Shinja não entende o que aconteceu aqui porque eles saíram para caminhar por alguns minutos, mas o próprio Narumi não entende o que está acontecendo aqui,
porque ele acabou de escapar de um incêndio e aqui está uma horda de monstros. E então Shinja percebe que esses métodos são muito parecidos com os métodos das pessoas. E, com certeza, há um manipulador de marionetes escondido em algum lugar aqui. Portanto, você precisa localizá-lo e pegá-lo o mais rápido possível. E então Steve diz a Shinja que ele pensa certo. Shinju olha para Stiad. E agora ela entende tudo, de onde todos esses monstros vieram. Afinal de contas, todos esses monstros eram do centro de pesquisa. Stiad ficou muito satisfeito com a percepção de Shinju e relata que tudo está correto, mas foi necessário melhorar os monstros com drogas para que eles fossem adequados ao seu plano. Shinju pergunta com raiva o que ele ganha com o fato de que os candidatos heróis estarão mortos. Stiad, sorrindo, diz que recebeu ordens de seus superiores, e ele deve cumpri-la ao custo de sua própria vida, embora, de fato, ele não guarde rancor deles. Mas todos eles terão que morrer. Kanzakise pergunta se essa ordem veio de Leonora. Stead diz que essa raposa não tem nada a ver com isso, porque quem era o cliente era o próprio Rei Demônio, e se ele obedecer à ordem, Stead terá permissão para continuar sua pesquisa. E Shinji, olhando maliciosamente para esse cientista, diz que ele é podre até os ossos, mas Stiad apenas ri e diz que não pode conhecer toda a essência misteriosa dos monstros enquanto permanecer humano. Os monstros continuam a esmagar tudo. Stiad, que está no topo da parede, começa a rir e ordena que todos os monstros ataquem os alunos. Goblins, ogros e lagartos correm em direção a Shinju, Narumi e Kanzaki. Shinju pede que Kanzaki age. Kanzaki percebe isso e usa sua habilidade para ordenar que todos os monstros parem. Depois disso, todos congelam no lugar, mas isso não é tudo. Em vez de matar os monstros, ela ordena que os monstros ataquem Stiad, que está em cima deles. Mas, aparentemente, Stiad levou isso em consideração, dizendo que foi uma tentativa patética. Bem, Stiad diz, sorrindo, que afinal de contas ele pesquisa monstros, então sempre terá uma maneira de subjugá-los se algo der errado. Então, ele ordena que os goblins ataquem Kanzaki novamente. Shinju fica atrás de Kanzaki e diz a ela para se abaixar. Em seguida, ele atravessa os monstros na velocidade da luz, cortando seus pescoços. Mas isso só diverte Stiad e ele pede mais. Mas agora, todos os monstros estão correndo em direção a Shinju sozinho. Mas nosso herói corta facilmente a garganta de um goblin. Depois pula em um lagarto e enfia uma adaga em sua cabeça. E então, quando o ogro quis atacar por trás, Shinju lhe deu um chute no rosto, fazendo-o cair no chão. A postura de luta de Shinju mostra que ele não deve ser enganado e que, se alguém se aproximar dele, morrerá. Ao mesmo tempo, os monstros congelam de medo, não querendo se aproximar de Shinju. Stiad não entende o que há de errado com esses monstros. Porque eles não atacam um cara que nem sequer tem uma bênção útil? Shinju está lá embaixo, ativando a habilidade de avaliação em Stead, e então percebe que as estatísticas de Stead estão em seu nível mais baixo. Ele é um meio demônio e também tem uma habilidade, feitiçaria de escravo nível 1. Foi quando Shinju percebeu porque o controle de Kanzaki não funcionou, porque os monstros receberam ordens de nível mais alto de Stiad. Shinju relembra a conversa de Stiad com Midou, na qual ele disse que demônios poderosos podem controlar monstros usando uma técnica chamada feitiçaria de escravo. Enquanto isso, Stiad percebe que não tem escolha a não ser usar um trunfo. E então ele começa a fazer um som, claramente chamando por algo mais sério do que goblins ou ogro. Shinju se pergunta o que ele está tramando, mas Stead apenas sorri e diz que logo descobrirá. Mas Shinju acha que vai se livrar de Stead mais rápido do que qualquer coisa que possa acontecer. Shinju vê uma mancha de chamas voando em sua direção, então ele se afasta rapidamente. Shinju ficou chocado ao ver um dragão de fogo de verdade voando pelo céu. Stead começa a rir novamente, achando que está em vantagem, dizendo que esse dragão vermelho é sua melhor moeda de troca. O dragão, olhando para tudo que está acontecendo lá embaixo, começa a esmagar as coisas, fazendo com que os destroços das casas voem direto para os alunos. Kanzaki fica aterrorizada ao mesmo tempo, pois percebe que não pode se esquivar, mas Shinju rapidamente agarra e se esquiva com ela. Em seguida, ele pergunta se ela está bem. Enquanto o dragão vermelho olhava para o casal, Shinju pergunta a Narumi se ele está bem, e Narumi diz que sim, mas não entende como ele sobreviveu. Shinju então ordena que Narumi pegue Kanzaki e saia daqui, pois agora será perigoso. E, no mesmo momento, o dragão voa em direção a Shinju enquanto Narumi e Kanzaki estavam fugindo. Foi quando Shinju ativou sua habilidade de fraqueza e viu o ponto fraco no pescoço do dragão. Então,
Shinjo imediatamente atinge esse ponto com sua arma, mas percebe que não machucou o dragão de forma alguma, pois o dragão era muito forte. Com a força de Shinjo, ele não conseguiu nem mesmo arranhá-lo. Então, olhando para o dragão gritando, Shinjo se pergunta o que deve fazer agora. E, no mesmo momento, Arashi aparece, dizendo que um cara tão grande é o ideal para mim. Ele ativa sua habilidade de explosão no dragão, atingindo-o no rosto. Em seguida, salta para baixo enquanto o dragão se recupera do golpe. Arashi olha para o dragão e acha que causou muitos danos, mas fica chocado quando o dragão libera seu fogo sobre ele no mesmo segundo. Isso faz com que as chamas envolvam Arashi e ele começa a rolar no chão para eliminar o fogo em seu corpo. Shinjo olha para Arashi e diz para ele não relaxar, mas ainda acha que Arashi tem um soco muito forte. Então, Shinjo pede a atenção de Arashi para ouvi-lo com atenção e lhe diz que, juntos, eles podem derrotar esse dragão. Mas Arashi, olhando para seu colega de classe, acha que Shinjo só vai atrapalhá-lo. Ao mesmo tempo, Shinjo diz que sua força não é suficiente, mas ele conhece a fraqueza do dragão. Mas Arashi ainda não está feliz, ele não quer se unir a Shinjo. E, no mesmo momento, Shinjo percebe que o dragão começa a atacá-los com sua enorme cauda. Mas, felizmente, os dois saltam bem a tempo para que a cauda não os atinja. E então, o dragão começa a inalar e a juntar fogo em sua boca. O que, é claro, é notado por um Arashi insatisfeito e, então, o dragão solta seu fogo nele, incendiando novamente. Arashi começa a se apagar novamente, mas ele concorda com o plano de Shinjo e pergunta onde ele deve acertá-lo. Shinjo olha para o dragão e diz que há uma escama invertida em sua garganta, que é seu ponto fraco, e então diz que vai distraí-lo, e Arashi deve acertar essa escama com uma explosão. Perguntando, você está à altura da tarefa? Arashi estava determinado a derrotar esse dragão, e para ele seria fácil. E então, firme na parede, gritando para o dragão parar de mexer com esses alunos por tanto tempo, ordenando que o dragão vermelho os matasse imediatamente. O dragão vermelho começa a gritar de raiva e a bater as asas. O S-Arashi-kai começou a distraí-lo para que o dragão voltasse sua atenção para ele. Quando o dragão correu atrás do S-Arashi-kai, ele continuou tentando mordê-lo ou atingi-lo com sua cauda e, no momento mais oportuno, o S-Arashi-kai ordenou que o Arashi entrasse em ação. Arashi rola sob o pescoço do dragão e percebe o ponto fraco, ativa sua capacidade de explosão e bate com o punho nesse ponto fraco, criando uma enorme explosão na área do pescoço do dragão. Em seguida, o dragão solta seu último rugido e cai dolorosamente no chão. Para surpresa de Azuri, ele não esperava que uma criatura como o dragão vermelho pudesse cair nas mãos desses alunos fracos. Ao mesmo tempo, Arashi começa a bater na cabeça do dragão, dizendo que era uma coisa simples para ele fazer. E Shinji começa a provocar Arashi dizendo que Arashi foi capaz de dizer isso mesmo mal conseguindo se manter em pé. E isso irrita Azuri, que manda Shinji calar a boca. E então o olhar de Shinjo se volta para Stiad, perguntando o que ele vai fazer agora, sem sua fera. Stiad, claramente nervoso, diz que ainda não acabou, e que ele tem muitos monstros. Mas então ele percebe que todos os monstros que ele convocou foram derrotados por esses alunos patéticos. E então os alunos, liderados por Midou, aparecem em cena, dizendo que já haviam lidado com os outros monstros. E quando Stiad percebe a gravidade da situação, ele tenta fugir, mas Narumi bloqueia seu caminho, dizendo que ele não vai escapar. Sem esperar, Stiad subitamente tropeça e começa a cair da parede. Mas, no momento da queda, ele é salvo pelo poder da água. Stiad tenta sair dessa armadilha, mas ele tem uma adaga apontada para ele e Shinjo diz que Stiad os atacou no meio da noite, mas demorou demais para lutar. Ele então diz que agora tem muitas perguntas que precisam de respostas. Stiad, temendo por sua vida, pede para ser poupado e então lhes contará tudo. Mas, no mesmo instante, seus olhos ficam roxos. E parece que a mesma coisa está acontecendo com o último demônio chamado Delphius. Midou e Nagase Rena olham para Stiad e percebem que ele já está morto. E Midou pergunta o que é isso. E então Shinjo diz que é uma maldição e Midou percebe que ela só foi ativada quando Stiad estava pronto para compartilhar informações. E Shinjo percebe que a ameaça dos demônios para ele só vai aumentar. No dia seguinte ao incidente, os guardas começam a consertar a bagunça que ocorreu na noite anterior. De volta ao castelo, Leonora não consegue acreditar que algo assim tenha acontecido na ausência deles. A MNI começa a dizer, a contragosto, que foram eles que confiaram isso aos Tai e pede que eles não neguem que não perceberam. Leonora dá uma risadinha,
pede desculpas e diz que aparentemente houve um erro de comunicação, o que surpreende os alunos. Leonora diz sorridente o que ela quis dizer é que não esperava que um senhor monstro de nível estável causasse tanto dano. E foi exatamente isso que ela quis dizer, o que choca todos os alunos. Nagase Rena pergunta a Leonora com raiva. Então você sabia quem era o Stiad desde o início e não fez nada? E Leonora fala novamente sobre como ela prometeu a todos um treinamento mais duro e isso é apenas o começo. O aluno de roupa verde ficou ressentido com isso, pois eles quase morreram na noite passada. Afinal de contas, ele incendiou o dormitório enquanto a maioria das pessoas estava dormindo. O rapaz da noite olha arrogantemente para o aprendiz e diz para ele não se lamentar por uma coisa tão pequena, dizendo que não se pode baixar a guarda nem mesmo quando se está dormindo, caso contrário, morrerá instantaneamente. Mas isso deixa o aluno ainda mais irritado. Shinji está pensando consigo mesmo que nem ele conseguiu perceber a horda de monstros a tempo e que pedir vigilância aos alunos é uma loucura. De qualquer forma, Leonora chamou todos aqui para contar as novidades. Ela informa que todos estarão viajando para a capital em breve. Midou pergunta por que eles têm de ir até lá, e Leonora lhes diz que os candidatos a heróis são o assunto mais quente do reino no momento, e haverá um desfile para eles. Além disso, será bom para as pessoas verem os celebrantes ao vivo. Quando a noite caiu, Nightgails informou a todos que eles ficariam nesse lugar e se mudariam ao amanhecer. Os discípulos tomam seus lugares ao lado das tendas, perto do fogo. E Arashi, nesse momento, comendo carne seca, diz que há apenas 30 pessoas aqui. O homem de camisa pergunta, do que Arashir está falando? E Arashir fala sobre os guardas que colocaram neles, e ele não vê ninguém sério entre eles. E então esse cara emo diz que Arashir vai acabar com todos eles com um soco. Mas, mesmo assim, ele pergunta, o que Arashir está tramando? Arashir, a contragosto, diz ao amigo para virar a cabeça, pois essa é uma grande chance para o plano deles. Então, os amigos de Arashi percebem que os guardas são realmente homens sujos e que todos são mais fracos do que eles. Arashi come a carne com crueldade, pensando que eles não valem nada e que nem sequer se atrevem a se revoltar. Então Arashi sorri e diz que eles irão embora hoje. Então pede que chamem os outros. E, ao que parece, Shinji os estava observando o tempo todo e acha que Arashi está certo porque eles não têm muitos soldados e são todos fracos. Mas o motivo é que Leonora e Gai estão confiantes em sua própria força, e ele precisa de mais tempo para entendê-los. Então Shinji liga para Midou, pedindo mais tempo. Passa um pouco de tempo e a maioria dos alunos já está em seus aposentos, com os guardas de prontidão. Mas em algum lugar da floresta, os alunos estão à espreita, prontos para iniciar seu plano. Afinal de contas, parecia que todos os guardas estavam dormindo, então era o momento perfeito. Mas, então, Midou pede a Arashi que pare, o que surpreende Arashi e sua equipe. Midou começa a se aproximar e diz a Arashi que ouviu dizer que ele vai matar Leonora e todos os soldados. Arashi pergunta com raiva quem lhe disse isso. Midou diz que ouviu tudo isso quando passou por sua tenda. E Nagase Rena ficou surpreso com o fato de que eles queriam mesmo matar todo mundo. E mesmo que esses idiotas também a irritem, matá-los é meio louco. Mas Arashida acha que eles são loucos e pergunta quanto tempo eles vão ficar dançando em volta daquela mulher. Midou começa sua moralização dizendo que entende os sentimentos dele, mas que matar não é a resposta. Mas Arashi não se importava, já que todos podem falar. Mas qual é o plano de Midou? Midou, sob a lua cheia, diz que se tornará o peão de Leonora e derrotará o rei demônio. E, em troca, ele pedirá segurança e abrigo para os outros. Mas Arashi acha que Leonora nunca fará esse acordo. E, ao mesmo tempo, Midou, com olhos brilhantes e cheios de confiança, diz que ela terá de ouvi-lo quando ele ficar mais forte. Mas Arashi diz que, mesmo que funcione, ele não precisa de sua proteção. E então diz para ele sair do seu caminho. E então Midou diz, já que você está falando sério, vamos ter que impedi-lo. E Arashi chama Midou de cretino, dizendo que assim seja. E então, no mesmo segundo, ele ataca Midou e lhe dá um soco no rosto, mas Midou se defende com as mãos e se afasta. Midou ficou muito surpreso, pois Arashi é rápido e também muito forte. Mas Arashi também ficou surpreso com o fato de o bastardo ter sido capaz de bloquear seu soco. Então, os guardas os notaram e, não tendo outra escolha, Midou disse que eles tinham brigado um pouco, então não precisava se preocupar. Os guardas não ficaram felizes porque tinham que se levantar de madrugada e eles estavam perambulando por aí. Midou percebe a saída de Arashi,
que acha que a suavidade de Midou está ficando irritante. A cena muda para a capital sagrada do reino de Digress, onde a cidade tinha uma atmosfera acolhedora e as pessoas estavam sorrindo. Nerumi ficou surpresa com a beleza da capital. Como era bonito aqui. Mas Hashimoto tinha uma opinião diferente, pois havia muitas pessoas aqui e isso era muito irritante. Mas Nagase Rena disse que é melhor do que Tóquio, e Blonde concordou. No fim das contas, houve um desfile para homenagear os heróis recém-chegados, e os habitantes da cidade ficaram surpresos ao ver os heróis. Ao mesmo tempo, Gaius pediu a todos que se afastassem, pois Santa Leonora e os candidatos a heróis estavam cavalgando na frente deles, e as pessoas ficaram muito felizes com essa notícia. Eles os consideravam escolhidos pelo próprio Deus. Midou levantou a mão em sinal de saudação e Arashi não gostou de toda essa ostentação. Shinjo olha para as pessoas e percebe que não mentiram sobre o fato de os habitantes da cidade confiarem neles, e isso está ficando um pouco assustador para Kenzaki. E então Shinjo olha para Higgins, que é um cavaleiro sagrado. Ele cumprimenta os candidatos a herói e pede que descansem adequadamente, já que tiveram um dia difícil. Os alunos ficaram felizes com as novas camas, pois dormir no chão era simplesmente insuportável. As meninas estavam felizes por terem conseguido tomar banho adequadamente por um longo tempo, como se estivessem de volta à vida normal. Depois, todas se sentaram para um banquete de comida deliciosa. Midou continuou seu treinamento para ficar mais forte. Shinjo ainda estava ocupado coletando informações sobre tudo que poderia ser útil para ele. Ele deu uma olhada nos corredores do castelo e percebeu que havia muitos guardas. Portanto, seria muito arriscado circular pelo castelo. E então, olhando pela janela, ele percebe o mesmo cavaleiro que os encontrou e os acompanhou. Ele começa a escutar a conversa e percebe que estão falando sobre ele e seus colegas de classe. Alguns não acreditam que eles foram escolhidos pelo Deus Criador, mas Ren diz que eles têm poderes que as crianças comuns não deveriam ter, portanto, deve ser verdade. E então um dos soldados pergunta ao cavaleiro se ele está preocupado com a possibilidade de ação dos crentes do Rei Demônio. Afinal, como os heróis estão aqui, isso poderia provocá-los. O outro soldado apoia seu colega, dizendo que, recentemente, eles notaram ações suspeitas, portanto, precisam ser o mais cuidadosos possível. Shinjo ouve a conversa e pensa em quem são esses crentes do Rei Demônio, mas Knight Higgins tranquiliza os soldados dizendo que os candidatos a herói estão na capital agora, então não há necessidade de se preocupar com os crentes em demônios. Isso acalma os soldados e eles começam a deixar o local, pois o treinamento está prestes a começar. Ao mesmo tempo, Shinjo acha que deve ir à cidade para obter mais informações. Quando Night cai em um dos bares da cidade, Shinjo pede ao comerciante que lhe sirva um copo de cerveja, entregando-lhe uma moeda de ouro. Então, Shinjo ouve duas pessoas em uma mesa conversando. O grandalhão diz que já viu esses heróis e que todos eles são magros. E seu amigo, o menor, diz ao amigo para não falar muito, porque se a igreja os ouvir, eles estarão em apuros. E Shinjo acha que a igreja tem muita influência nesse país, e eles a temem ainda mais do que temem o rei ou os aristocratas. Em seguida, o comerciante entrega a Shinjo sua cerveja, e Shinjo lhe diz que é um viajante errante e que não sabe muito sobre as tradições locais, perguntando se ele pode fazer algumas perguntas. Shinjo começa a perguntar sobre alguns crentes no Rei Demônio. Quem são eles? O velho diz que eles estão lutando contra o exército do Rei Demônio. O Rei Demônio, que governa o exército, parece um monstro todo-poderoso para muitas pessoas, e entre os humanos, há aqueles que admiram e adoram seu poder. Pode-se dizer que esses sectários estão espalhados por todo o país. Recentemente, eles explodiram várias casas aristocráticas, e Shinjo responde que isso parece ser um problema sério. E então ele pensa nesses sectários como uma espécie de terroristas. Depois de conversar com o velho, Shinjo sai para caminhar pela cidade à noite. Ele acha que todos aqui acreditam que somente os candidatos a herói podem derrotar o Rei Demônio, e os crentes da capital podem agir. É por isso que os habitantes da cidade estão tão animados. Em seguida, Shinjo chama Kenzaki. Acontece que ela está procurando Shinjo onde quer que possa. Shinjo diz que eles não sabem muito sobre a capital, por isso, ele está reunindo informações. Shinjo diz frustrado que não pode agir sozinho porque é perigoso. Depois, observando a reação de Shinjo, ele diz que ela está sempre disposta a ajudar se ele pedir. Mas Shinjo simplesmente se afasta e diz que pode cuidar disso sozinho, e diz a ela para ficar perto da classe. Mas Kanzaki ainda diz que ela quer ajudá-lo. Então Shinjo suspira e diz que ela pode ajudá-lo,
o que deixou Kanzaki muito feliz. Shinjo diz que precisa do máximo de informações possível e pede que ela pergunte pela cidade. Em seguida, Shinjo desaparece abruptamente, deixando Kanzaki sozinho. E então vemos um homem estranho em um roupão que sorri com um sorriso maligno. Shinjo volta para seu quarto, um pouco frustrado por não ter aprendido nada de útil, mas pelo menos aprendeu sobre seu novo inimigo sectário. Então, Shinjo percebe um barulho. Ele vai verificar o que era e percebe que todos os alunos estão reunidos no corredor. Ao se aproximar da multidão, Shinjo pergunta o que está acontecendo. Uma das alunas relata que não consegue encontrar Kanzaki em lugar algum. Ela diz que Mitono, que divide um quarto com Kanzaki, notou que Kanzaki não voltou para o quarto dela, então todos estão procurando por ela agora. Shinjo pensa consigo mesmo que não está voltando há muito tempo, mas como mora sozinho, talvez eles não tenham notado. Midousuji pergunta a Shinjo se ele sabe de alguma coisa, mas Shinjo apenas diz que não faz ideia do que aconteceu, pois estava dormindo em seu quarto. Em seguida, Midou diz que ela definitivamente não está no castelo e que logo escurecerá, então ele pede a todos os seus colegas que a procurem do lado de fora. Nagase Rena diz que a senhora pode cuidar disso sem nós, mas como Midou está perguntando, vamos procurá-la. Shinjo acha que já é tarde da noite e que todas as pessoas estão dormindo em suas casas. Shinjo olha em volta e percebe que sua carteirinha de estudante estava no mesmo lugar onde eles se viram pela última vez. Naquele momento, Shinjo estava sendo observada por alguém de fora. E então, no mesmo momento, ele foi atacado por 4 homens armados. Mas Shinjo corta sua garganta com um único golpe de sua mão e, em seguida, agarra outro homem encapuzado e, com sua própria mão, crava sua espada no outro homem que estava atrás dele. O cara de cabelo vermelho tenta atacar Shinjo ainda mais, chamando-o de bastardo, mas Shinjo apenas o chuta, e ele cai e fica gravemente ferido, porque Shinjo acabou de quebrar seu pescoço com o pé. Shinjo se vira e diz que todos eles são amadores, tanto no manejo da espada quanto nas habilidades de ocultação. Em seguida, usa sua habilidade de avaliação e diz que lhe contará tudo, olhando para esse sobrevivente com um olhar feroz. Em outra cena, vemos Kanzaki, que está acorrentada. Ela começa a olhar furiosamente para esses dois, mas eles apenas riem, dizendo que estão com medo e tal. Ela informa aos dois que eles não esperam nenhuma resposta, então é melhor não tentarem. Um dos rapazes ri e diz que só quer informações sobre os candidatos a heróis, portanto, não há necessidade de se exibir como uma garota. E então, com sua mão nojenta, agarra Kanzaki e arranca algumas de suas roupas, fazendo Kanzaki morrer de vergonha e constrangimento. E, nesse momento, Shinjo estava atrás de um pilar, avaliando esses dois caras. Mas, olhando para suas baixas pontuações, Shinjo não acredita que esses dois seriam capazes de derrubar Kanzaki com sua força. E então, no mesmo segundo, atira facas em suas cabeças, o que pega Kanzaki em um golpe. Vendo-os cair mortos, ela então ouve Shinjo chamando-a, perguntando se ela está inteira. Kanzaki se desculpa embaraçosamente por sua aparência e por ter caído na armadilha. Mas Shinjo diz que ela falará sobre isso mais tarde, porque agora ela precisa sair daqui. Depois de libertá-lo, Kanzaki o agradece pela ajuda. Mas, no mesmo momento, Shinjo percebe que alguém se aproxima deles. Quando olham para longe, veem algo brilhando e, em seguida, vem um homem na frente deles que libera seu poder sobre eles, golpeando o chão com uma enorme espada. Shinjo se salva, segura Kanzaki em seus braços e se afasta. E o homem fica surpreso com o fato de Shinjo ter se esquivado de sua espada. No fim das contas, foi um cavaleiro sagrado chamado Reigns que disse que você não pode deixar esses candidatos a herói viverem. Shinjo se lembra que esse é o cavaleiro sagrado Reigns, mas esse cavaleiro diz que soaria melhor se você me chamasse de chefe da igreja do Rei Demônio. Shinjo saca sua faca e diz que, se o inimigo estiver tão perto do topo, esse país não existirá por muito tempo. E Reigns diz que se eles matarem todos os candidatos a herói, estarão mais perto do dia da destruição aqui. Terminamos com o momento mais interessante. Fico imaginando que tipo de luta estará nos esperando no próximo episódio. Já estou antecipando como essa noite sagrada vai se desonrar diante de Shinjo e implorar por misericórdia. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.